Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Levou Ló, seu sobrinho. Levou Sarai, sua esposa. E depois todos os seus bens, como também os seus escravos naquele tempo. Infelizmente havia esse costume. Levou tudo que tinha. E Abraão atravessou aquela região e chegou à terra de Canaã. E aí tem uma frasezinha que parece coisa de nada. Os cananeus viviam nesta terra. Quer dizer, Deus leva Abraão para uma terra que já tinha dono. Os cananeus, a terra era Canaã, então os habitantes dessa terra se chamavam cananeus. Já tinha dono, já moravam lá, já estavam lá. Mas assim mesmo, Deus diz, é o versículo 7, o Senhor agora apareceu a Abraão. Portanto, Abraão viu a Deus. De que forma, nós não sabemos, mas que a palavra de Deus está nos mostrando que Deus apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão acreditou. Veja bem, aquela terra tinha dono. Lá moravam os cananeus. Deus disse: eu darei essa terra aos teus descendentes. E Abraão acreditou. Só que ele não podia ficar ali, e como explica aqui, de acampamento em acampamento, porque na verdade eles não construíam casas, eles construíam tendas. Como nós tivemos agora no acampamento, né? Todas essas barracas que armaram. Eles armavam as suas barracas, suas tendas. Abraão foi fazendo assim, de lugar em lugar, até chegar ao Negueb, uma grande região. E meus irmãos, que coisa impressionante. Isso que Deus prometeu só vai realizar-se muito tempo depois. Porque veja, depois nós, nos outros dias que se seguirão nessa semana, vamos vendo as outras passagens no livro do Gênesis a respeito de Abraão. Mas a sua esposa era estéril. Ele teve um único filho, Isaac. Claro, acabou tendo um filho com uma escrava, nós veremos também, mas um único filho, o filho da promessa, Isaac. Isaac teve os dois filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos. E Deus escolheu Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que dão origem às 12 tribos de Israel. Você sabe que Jacó, indo para a casa do seu tio, para trabalhar lá, porque ele precisava desenvolver a sua vida, ele acabou amando e amando muito a Raquel, e a queria por esposa. Só que o seu tio, ao invés de lhe dar Raquel que ele amava, lhe deu Lia. E Lia deu vários filhos, 10 filhos para Jacó. Somente depois de muito tempo, quando Jacó também recebeu Raquel que ele amava, e depois de muito tempo de casados, é que Raquel acaba lhe dando José, o seu filho. Depois vem Benjamim, que é o último. Mas você conhece toda a história de José, como Jacó amava muito e dava na vista de todos os irmãos o amor que ele tinha por José, por ser filho justamente de Raquel, e por Raquel ter morrido quando deu à luz Benjamim. Então Abraão pôs todo o seu amor sobre José, e daí a inveja, o ciúme dos seus irmãos. E como os irmãos acabam traindo José, o colocam naquele fosso,
Depois acabam tirando e vendendo a ele, a uma caravana de ismaelitas, que levam José para o Egito, e fazem um disfarce, mostrando que uma fera havia devorado José, o seu irmão. Você conhece toda a história, tudo que José passa no Egito, inclusive ele fica um longo tempo preso, e como depois, porque ele acaba revelando ao faraó aquele sonho que ele teve a respeito das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas gordas e das 7 espigas magras. O faraó faz o administrador de todo o Egito, porque o que José lhe manifesta por revelação de Deus é que as vacas gordas e as espigas gordas eram um tempo de abundância, de prosperidade, de muita plantação, mas que depois se seguiria de 7 anos de uma grande carestia, de uma grande seca, e que o Egito inteiro e as regiões ao redor passariam por necessidade e fome, porque não tinham o que colher e o que comer. Daí tudo aquilo que José faz, ele faz grandes celeiros e aproveita aqueles 7 anos de prosperidade, vai abarrotando aqueles celeiros, e quando chega o tempo da seca, da carestia, por 7 anos, veja, 7 anos sem possibilidade de plantar e de colher, José abre os celeiros para abastecer não somente o Egito, mas os irmãos de José vêm ao Egito para buscar alimentos, e é o que salva eles. Depois, quando vem buscar outra vez, José como que exige que traga o seu pai, Jacó. Por fim eles trazem, e emocionante aquele momento em que os irmãos reconhecem José, porque José se dá a reconhecer, quando ele se encontra com seu pai, e assim o povo é salvo. Veja só, aquele povo tinha tudo para perecer e acabar sem ter aquela terra, mas Deus prometeu, Abraão acreditou, e Deus salva o seu povo através de um dos seus filhos. José é o instrumento de Deus para salvar o seu povo. Mas com o passar do tempo, José morreu, os faraós que se seguiram não conheceram mais essa história, não conheceram José, e o povo judeu que cresceu, porque era povo de Deus, eram os descendentes de Abraão. Os 12 irmãos foram para lá com suas famílias e cresceram muito, porque Deus os abençoava, como ele disse: eu te abençoarei a ti e a tua descendência. Mas o faraó acaba fazendo o povo judeu escravo, o povo de Israel escravo, e eles ficam 400 anos escravos no Egito, até surgir Moisés, salvo das águas, porque o próprio faraó já ficou com medo dos israelitas, que eram tantos. Se eles fizessem uma revolução, eles podiam dominar o Egito. Então o faraó faz uma coisa tremenda, ele acaba com todos os meninos, e quer acabar com todos os meninos. Nenhuma família podia ter filho homem, e se tivesse um filho homem, devia matar, ou vinha o faraó, vinham os seus soldados e matavam. Você sabe como é que Deus salvou Moisés, e como Moisés depois torna-se também um instrumento de salvação para o seu povo. E os 40 anos de caminhada no deserto, toda aquela aventura narrada no livro do Gênesis, fidelidades e infidelidades daquele povo, até chegar de novo próximo a Canaã.
Deus leva Moisés para o alto do monte, lhe mostra a terra e diz para ele: tu não entrarás nessa terra. Quem vai entrar com o teu povo é Josué. Josué, que vai sendo formado desde adolescente, desde jovenzinho, vai sendo formado por Moisés. Moisés nem imaginava que era isso que Deus queria, ele só via a correspondência de Josué. E é Josué que atravessa o rio Jordão e que entra naquela terra prometida por Deus a Abraão, pelo menos 400 anos atrás, porque são os 400 anos de escravidão, mais daqueles 40 anos de travessia do deserto, mais do tempo que eles viveram até chegar ao Egito. Então, digamos 500 anos, como nós temos 500 anos de Brasil. E daí sim, Josué vai entrar com o povo e vai conquistar a terra de Canaã, que vai se tornar justamente a terra deles, que é a atual terra de Israel. Você viu? Quanto custou? Quanto demorou? E bendito Abraão que acreditou. Quer dizer, eu me demorei, meus irmãos, contando toda, claro, bem resumidamente, toda essa história, para mostrar bendita fé de Abraão, que deixou a sua terra, que deixou tudo, que veio para uma terra desconhecida, que obedece a Deus, que segue as ordens de Deus, que não vê realizada a promessa de Deus. Embora Deus vá repetindo, nós veremos nas outras leituras que Ele vai lhe dar uma grande geração e vai lhe dar aquela terra, mas Abraão morre sem ver. Mas ele acreditou. Se você caminha no livro do Gênesis, e vários trechos nós iremos ver, Abraão recebe promessas e Abraão acredita, somente que Abraão não vê as suas promessas, as promessas de Deus realizadas. Isso só vai acontecer depois de tudo isso. E vai ser o 5º livro da Bíblia, o livro do Deuteronômio, que vai mostrar justamente o povo de Deus, que chega com Moisés às margens de novo do Rio Jordão, e vai ser o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué, que vai mostrar a conquista que eles fazem da terra prometida. O que é que tudo isso vem a dizer? O povo de Deus, o Israel de hoje, precisa ser um povo de fé. Somente que para um povo ser um povo de fé, é preciso que cada pessoa seja uma pessoa de fé. Que eu seja um homem de fé, que você seja uma mulher de fé. É preciso que você seja um homem de fé. É assim que se forma um povo de fé. Meus irmãos, nós estamos hoje como que rodeados de infiéis, porque infiéis quer dizer aqueles que não têm fé. Hoje nós estamos num mundo que se deixa levar unicamente pela razão, pela lógica. Claro, nós não estamos desprezando a lógica, e Deus não quer desprezar a nossa razão, a nossa lógica, não. Mas como é que são as coisas? Primeiro Deus nos ilumina, Deus nos mostra, Deus nos aponta, e nós temos toda a palavra de Deus para vermos qual é a vontade de Deus, quais são os rumos de Deus, qual é a orientação de Deus. Além disso, e nós temos tido, graças a Deus, esta prática
Nós experimentamos esta graça de Deus falar conosco. Não é que Deus apareça e fale e nós escutemos a sua voz, mas você sabe como Deus fala conosco, como Deus fala no nosso coração, como Deus fala no nosso interior. Daí então, uma vez que Deus nos orientou, por um lado pela sua palavra e por todos os fatos que a palavra de Deus traz, pelas iluminações, pelas revelações que Deus nos apresenta, nós então vemos qual é o rumo de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a orientação de Deus, e aí sim, entrando com a nossa razão, entrando com a nossa lógica, nós vamos realizar aquilo que Deus nos apontou. Você entendeu? Só que a humanidade hoje faz tudo diferente. Ela pouco se incomoda em saber qual é a orientação de Deus, por onde é que Deus quer que a gente vá. A humanidade hoje pouco se incomoda e até rejeita a palavra de Deus. E segue somente pela razão, somente pela lógica. E veja como é que o mundo está. Não precisamos ir longe, é só ver o Brasil como está. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos cercados de um povo que não tem fé. Pode ser talvez um povo religioso, como aqueles povos pagãos eram religiosos, eles tinham 1000 deuses, e faziam culto a esses deuses, buscavam sorte com aqueles deuses, e tudo. Mas fé mesmo, eles não tinham. Quem teve foi Abraão. E como é que nós vamos justamente ser sal e fermento nesse mundo de hoje, sendo o povo de fé que Deus espera? E é por isso que nós somos chamados a ser cristãos, e a sermos cristãos verdadeiramente seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que acreditamos na palavra, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que acreditamos que Ele nos orientou pela sua palavra e que o Antigo Testamento preparou a sua vinda. Nós acreditamos no Espírito Santo que recebemos, nós acreditamos na orientação que Deus nos dá, nós seguimos essa orientação de Deus, nós então nos consagramos a Deus, nós acabamos sendo diferentes do restante, sem desprezar a ninguém, mas sendo sal, sendo luz para esses que não acreditam, para esses que não têm a fé que nós recebemos como dom e colocamos a nossa fé em ação.